Essas são as duas alianças. Gálatas 4, 24. Não pode haver uma diferença maior no mundo entre duas coisas do que há entre a lei e a graça. E, no entanto, por estranho que pareça, enquanto as coisas são diametralmente opostas e essencialmente diferentes uma da outra, a mente humana é tão depravada e o intelecto, mesmo quando abençoado pelo Espírito, tornou-se tão desviado do julgamento correto que uma das coisas mais difíceis do mundo é discernir corretamente entre a lei e a graça. Aquele que conhece a diferença e lembra-se sempre da diferença essencial entre a lei e a graça, compreendeu a essência da divindade. Não está longe de compreender o tema do Evangelho em todas as suas ramificações, as suas saídas e seus ramos. Aquele que pode corretamente dizer a diferença entre a lei e a graça. Há sempre uma ciência, uma parte que é muito simples e fácil quando a temos aprendido, mas que no início ergue-se como um limiar elevado diante do pórtico. Agora, a primeira dificuldade em se esforçar para compreender o Evangelho é esta. Entre a lei e a graça há uma diferença bastante clara. Isso devia ser óbvio para todos os cristãos. Todavia, há sempre uma tendência em nós para confundirmos as duas coisas. Elas são tão opostas como a luz e as trevas, e não podem concordar mais do que a água e o fogo. Contudo, o homem estará perpetuamente se esforçando para fazer uma combinação delas, uma mistura delas, muitas vezes por ignorância e às vezes voluntariamente. Eles procuram misturar as duas quando Deus positivamente as estabelece separadamente. Procuraremos esta manhã ensinar-lhes algo sobre as alegorias de Sara e Agar, de modo que possam assim entender melhor a diferença essencial entre os pactos da lei e da graça. Nós não nos aprofundaremos no tema, mas devemos apenas ter uma ilustração disso, de acordo com o que fornece o nosso texto. Em primeiro lugar, eu quero que vocês observem as duas mulheres que Paulo usa como tipos, Agar e Sara. Depois, eu observarei os dois filhos, Ismael e Isaque. Em terceiro lugar, observarei a conduta de Ismael para com Isaque e concluirei observando os diferentes destinos dos dois. Então, em primeiro lugar, nós convidamos vocês a observarem as duas mulheres, Agar e Sara. Disse que elas são os tipos dos dois pactos. E antes de começarmos, não podemos esquecer de dizer o que os pactos são. O primeiro pacto em que Agar está é o pacto de obras, que é este: aqui está a minha lei, ó homem. Se você, da sua parte, se comprometer em guardá-la, eu, da minha parte, me engajarei que você viverá para obedecê-la. Se você se comprometer em obedecer os meus mandamentos de maneira perfeita, totalmente e completamente, sem uma única falha, eu vou levá-lo para o céu. Mas observa-me, se você violar um único mandamento, se você se rebelar contra um único decreto, eu vou destruí-lo para sempre. Esse é o pacto de Agar, o pacto proposto no Sinai, em meio a tempestades, fogo e fumaça. Ou melhor, proposto em primeiro lugar no Jardim do Éden, onde Deus disse a Adão: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, como está em Gênesis 2:17. Enquanto ele não comeu da árvore, mas manteve-se sem mancha e sem pecado, ele tinha toda a certeza de viver. Esse é o pacto da lei, a aliança de Agar. O pacto de Sara é o pacto da graça, ou a aliança eterna. Não feito com Deus e homem, mas feito com Deus e Cristo Jesus, cuja aliança é esta. Cristo Jesus, da sua parte, compromete-se a suportar a penalidade pelos pecados de todo o seu povo, ou seja, de todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. E por isso ele os representa. Então ele se comprometeu a morrer, pagar as dívidas deles, tomar as suas iniquidades sobre os seus ombros. E o Pai promete, de sua parte, que todos por quem o Filho morre devem seguramente ser salvos. Considerando que eles têm corações maus, ele dará a eles um novo coração, e ele colocará a sua lei em seus corações, para que nunca se desviem dele. E vendo que eles têm pecados, ele os perdoará e não mais se lembrará deles para sempre. O pacto de obras era: faça isso e viva, ó homem. Mas o pacto da graça é: faça isso, ó Cristo, e viverás, ó homem. Ou seja, todos aqueles que o Pai deu a Cristo na eternidade, na aliança eterna.
A diferença dos pactos repousa aqui. Um foi feito com o homem, o outro com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, lá na eternidade. Um era um pacto condicional, condicionado à posição de Adão. O outro pacto, condicional com Cristo, mas muito perfeitamente incondicional para conosco, ou para com os eleitos. Não há condições, quaisquer que sejam, no pacto da graça. Ou se houver condições, o pacto lhes concede tudo o que eles precisam para estar dentro daquilo que o pacto estabelece. O pacto da graça concede a fé, dá o arrependimento, dá as boas obras, dá a salvação como um ato incondicional e puramente gratuito e garante a permanência na fé até o fim. Ou seja, ele elege na eternidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, então ele chama, ele justifica, ele santifica e ele glorifica. Do início ao fim é algo que Deus está fazendo, é algo entre o Pai e o Filho no poder do Espírito. Ou seja, nem nossa continuidade nesse pacto depende, no mínimo grau, de nós mesmos. O pacto foi feito por Deus com Cristo, assinado, selado e ratificado em todas as coisas, bem ordenado. Agora venham e olhem para a alegoria. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês percebessem que Sara, que é o tipo do novo pacto, o pacto da graça, era a esposa original de Abraão, antes que ele tivesse qualquer relacionamento com Agar. Sara era a sua esposa. O pacto da graça era a aliança original, afinal. Foi feito na eternidade. Há muitos péssimos teólogos que ensinam que Deus fez o homem reto e fez um pacto com ele. Que o homem pecou e que, como uma espécie de pensamento posterior, Deus fez uma nova aliança com Cristo para a salvação do seu povo. Agora, isso é um completo erro, é uma heresia. O pacto da graça foi feito antes do pacto de obras. Pois Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, permaneceu como seu cabeça e representante. E nós somos ditos ser eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, por meio da obediência e aspersão do sangue de Jesus. Nós, muito antes de cairmos, fomos amados por Deus em Cristo e escolhidos nele. Ele nos ama ou nos amou não por sentir pena de nós, mas ele amou o seu povo, considerados puramente como criaturas. Ele já os amava quando se tornaram pecadores. Ele permitiu-lhes cair em pecado para manifestar as riquezas da sua graça que existiam antes do seu pecado. Ele não os amou e os escolheu entre os demais após a sua queda, mas amou-os para além do seu pecado e antes do seu pecado. Ele fez o pacto da graça antes que caíssem pelo pacto de obras. Se vocês pudessem voltar para a eternidade e perguntar qual dos dois nasceu primeiro, vocês ouviriam que a graça nasceu antes da lei, que ela veio ao mundo muito antes que a lei fosse promulgada. Mais velha ainda, que os princípios fundamentais que orientam a nossa moral é aquela grande rocha fundamental da graça, no pacto feito no passado, muito antes que os profetas pregassem a lei e muito antes do Sinai fumegante. Muito antes que Adão estivesse no jardim, Deus havia ordenado o seu povo para a vida eterna, escolhido o seu povo em Cristo, amado o seu povo em Cristo, de modo que seriam salvos por meio de Jesus Cristo e somente por meio dele. Agora, observe a seguir que, embora Sara fosse a esposa mais velha, ainda assim Agar deu o primeiro filho. Assim, o primeiro homem, Adão, era o filho de Agar. Embora tenha nascido perfeitamente puro e imaculado, ele não era o filho de Sara quando ele estava no jardim. Agar teve o primeiro filho. Ele deu à luz a Adão, que viveu por um tempo sob o pacto de obras. Adão viveu no jardim sobre este princípio. Os pecados de comissão seriam a sua queda. E se ele não cometesse o pecado, então ele deveria permanecer para sempre. Adão tinha inteiramente em seu próprio poder a possibilidade de obedecer ou não obedecer a Deus. A sua salvação, então, descansava simplesmente com base nisso. Se você tocar nesse fruto, você morrerá. Se você obedecer à minha ordem e não tocá-lo, você viverá. E Adão, perfeito como ele era apenas um Ismael e não um Isaque, até depois da sua queda. Aparentemente, de qualquer forma, ele era um agareno, embora secretamente, no pacto da graça, ele poderia ter sido um filho da promessa.
Bendito seja Deus, não estamos agora sob Agar. Nós não estamos debaixo da lei, visto que Adão caiu. Agora Sara deu à luz filhos. A nova aliança é a mãe de todos nós, de todos aqueles que Deus, o Pai, deu ao Filho na eternidade, quando foi feita a aliança eterna. Mas eu aviso novamente, Agar não se destinava a ser uma esposa. Ela nunca deveria ter sido qualquer coisa, senão uma serva para Sara. A lei nunca foi destinada a salvar os homens. Ela foi projetada somente para ser uma serva para o pacto da graça. Quando Deus entregou a lei no Sinai, estava longe de suas ideias que qualquer homem viesse a ser salvo por ela. Ninguém será justificado pelas obras da lei, é o que Paulo diz em Romanos. Ele nunca concedeu que o homem atingiria a perfeição por ela. Mas vocês sabem que a lei é uma serva maravilhosa para a graça. Quem nos trouxe até o Salvador? Não foi a trovejante lei em seus ouvidos? É ela que o Espírito Santo usa no chamado eficaz. Nós nunca teríamos chegado a Cristo se a lei não nos conduzisse até ali. Nós nunca teríamos conhecido o pecado se a lei não o houvesse revelado. A lei é serva de Sara para varrer nossos corações e fazer o pó voar, para que possamos clamar pela aspersão do sangue, para que o pó seja depositado no chão. A lei é, por assim dizer, o cachorro de Jesus Cristo, para ir atrás de suas ovelhas e trazê-los para o pastor. A lei é o raio que assusta homens ímpios escolhidos por Deus a se voltarem do erro de seus caminhos e buscar a Deus. Se soubermos retamente como usar a lei, se entendermos como colocá-la em seu devido lugar e fazê-la obediente à sua senhora, então tudo estará bem. Mas esta Agar sempre estará pretendendo ser senhora, bem como Sara. E Sara nunca permitirá isso, mas estará certa de tratá-la com dureza e expulsá-la. Devemos fazer o mesmo. E não deixe ninguém murmurar de nós se nós tratarmos a agarena duramente nestes dias. Se nós, por vezes, falamos coisas duras contra aqueles que estão confiando nas obras da lei, ou seja, em Agar. Citaremos Sara como um exemplo. Ela tratou Agar duramente, e assim nós o faremos. Queremos indicar que Agar fuja para o deserto. Não queremos ter nada a ver com ela. No entanto, é muito notável que, tão rude e mal afeiçoada como Agar é, os homens têm sempre um amor maior por ela do que eles têm por Sara. E eles estão propensos a estar continuamente clamando: Agar, você deve ser minha senhora, em vez de dizer: não, Sara, eu serei o seu filho e Agar será escrava. O que é a lei de Deus agora? Ela não está acima do cristão, ela está sob o cristão. Alguns homens sustentam a lei de Deus como uma vara de terror sobre os cristãos e dizem: se você peca, você será punido com ela. Não é assim. A lei está debaixo de um cristão. É para ele andar sobre ela, para ser seu guia, sua regra, seu padrão. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, diz Romanos 6, 14 e 15. A lei é o caminho que nos guia, não a vara que nos move, nem o espírito que nos mobiliza. A lei é boa e excelente se ela mantém o seu lugar. Ninguém encontra falha com a escrava, porque ela não é esposa, e ninguém deve desprezar Agar, porque ela não é Sara. Se ela houvesse apenas se lembrado do seu ofício, tudo estaria bem e sua senhora nunca a teria expulsado. Nós não desejamos conduzir a lei para fora das capelas, enquanto ela é mantida em sua posição correta e bíblica. Mas quando ela está posta como senhora, então fora com ela. Não teremos nada a ver com o legalismo. Novamente, Agar nunca foi mulher livre e Sara nunca foi uma escrava. Então, amados, o pacto de obras nunca foi livre e nenhum de seus filhos alguma vez o foi. Todos aqueles que confiam em obras nunca são livres e nunca serão, mesmo que pudessem ser perfeitos em obras. Mesmo se eles não tivessem pecado, ainda assim eles são escravos de obrigações, pois quando tivermos feito tudo o que devemos fazer, Deus não é nosso devedor, antes nós ainda somos devedores a Ele e ainda permanecemos como escravos. Se eu pudesse guardar toda a lei de Deus, eu não teria direito ao favor, porque eu não teria feito mais do que era o meu dever e ainda seria um escravo. A lei é o Senhor mais rigoroso do mundo. Nenhum homem sábio amaria o seu serviço.
Pois depois de tudo que você fez, a lei, é óbvio, nunca lhe dará um obrigado por isso, mas diz: vá em frente, Senhor, continue sempre. O pobre pecador, tentando ser salvo pela lei, é como um cavalo cego rodando em volta de um moinho e nunca avança para mais longe, mas apenas sendo chicoteado continuamente enquanto gira, estando sempre no mesmo lugar. Quanto mais rápido ele segue, mais trabalho ele faz, e quanto mais ele está cansado, tanto pior para ele. Ele nunca vai sair dali. Por mais santo, entre aspas, que um homem possa ser, se ele confia em suas obras, ele pode estar seguro da sua rejeição final e de sua porção eterna com os fariseus. Agar era uma escrava. Ismael, moral e bom como ele foi, era apenas um escravo e nunca poderia ser mais do que isso. Nem todas as obras que ele havia realizado para o seu pai poderiam fazer-lhe um filho nascido livre. Sara nunca foi uma escrava. Ela poderia, por vezes, ser feita prisioneira por Faraó, mas ela não era escrava mesmo assim. Seu marido poderia, por vezes, negar-lhe, mas ela ainda era sua esposa. Ela logo foi reconhecida por seu marido e Faraó rapidamente foi obrigado a mandá-la de volta. Assim, o pacto da graça pode parecer em perigo e o seu representante poderia clamar: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas ele nunca esteve em perigo real. E às vezes, as pessoas sob o pacto da graça podem parecer cativas e escravas, mas contudo, elas são livres. Que nós saibamos como estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, como está em Gálatas 5:1. Mais um pensamento para nós. Agar foi expulsa, assim como seu filho, mas Sara nunca foi. Assim, o pacto de obras deixou de ser um pacto. Não somente as pessoas que confiavam nele foram lançadas fora, não simplesmente Ismael foi expulso, mas a mãe de Ismael também. Assim, o legalista pode não somente conhecer a si mesmo como estando condenado, mas a lei como um pacto que deixou de existir também, pois ambos, a mãe e o filho, são expulsos pelo Evangelho e aqueles que confiam na lei são mandados embora por Deus. Você pergunta hoje: quem é a esposa de Abraão? Ora, Sara. Ela não dorme lado a lado com o marido na cova de Mequipela nesse instante? Lá ela se encontra, e se ela estiver ali por 1000 anos, ela ainda estará lá como esposa de Abraão, enquanto Agar nunca o será. Como é doce pensar que o pacto feito no passado foi em todas as coisas bem ordenado e nunca será alterado. Ele foi feito na eternidade. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada. 2 Samuel 23:5. Vocês legalistas, eu não me admiro que vocês ensinem a doutrina da apostasia, porque isso é consistente com a sua teologia. É evidente que Agar deve ser expulsa, e Ismael também. Mas nós que pregamos o pacto da livre e plena salvação, sabemos que Isaque nunca será expulso e que Sara nunca deixará de ser a amiga e esposa de Abraão. Vocês, agarenos, vocês cerimonialistas, vocês hipócritas, vocês formalistas, vocês legalistas, de que utilidade será quando finalmente vocês dirão: onde está minha mãe? Onde está minha mãe, a lei? Ela é expulsa e vocês deverão ir com ela para o esquecimento eterno. Mas onde está a minha mãe? O cristão pode dizer por fim, e será dito: aqui está a mãe dos fiéis, a Jerusalém que é de cima, a mãe de todos nós, e nós entraremos nela e habitaremos nela com o nosso Pai, o nosso Deus. Como o apóstolo Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como está em Filipenses 1:6. Agora, em segundo lugar, vamos examinar os 2 filhos. Enquanto as 2 mulheres eram tipos dos 2 pactos, os 2 filhos eram tipos de quem vive sob cada pacto. Isaque é um tipo do homem que caminha pela fé e não pela vista, e que espera ser salvo pela graça e pela graça somente, pela graça soberana de Deus. Ismael é o tipo do homem que vive pelas obras e espera ser salvo por suas boas obras e por aquilo que ele faz. Vejamos esses 2. Primeiro, Ismael é o mais velho.
Então, amados, o legalista é muito mais velho do que o cristão. Se eu fosse um legalista hoje, eu seria cerca de 15 ou 16 anos mais velho do que eu, como cristão, pois todos somos nascidos legalistas, nós já nascemos assim. Falando sobre os arminianos, George Whitefield disse: todos nós nascemos arminianos. É a graça que nos transforma em calvinistas. É a graça que faz de nós cristãos. A graça nos torna livres e nos faz conhecer a nossa posição em Cristo Jesus. E somente nele e por causa do que ele fez. É o verdadeiro solus Christus da reforma. Deve ser esperado então que o legalista tenha mais força de argumento do que Isaac. Isso é assim a princípio somente, porque ele é maior, ele nasceu antes. Então, quando os dois meninos estão lutando, é claro que Isaac geralmente cai, pois Ismael é o irmão maior. E você deve esperar ouvir Ismael fazendo maior barulho, pois ele deve ser um homem selvagem, cheio de confiança em si mesmo. Sua mão está contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele está lutando por si mesmo. Ao passo que Isaac é um rapaz tranquilo. Ele sempre permanece por sua mãe, e quando ele é ridicularizado, ele pode ir e dizer à sua mãe que Ismael zombou dele, mas isso é tudo o que ele pode fazer. Ele nunca tem muita força, ou seja, ele nunca tem muita força em si mesmo. Então vocês percebem atualmente, os ismaelitas são geralmente mais fortes, e eles podem nos fazer cair desesperados quando entramos em discussão com eles, pois eles têm o mundo inteiro secular a favor deles, pregando o seu suposto livre-arbítrio. Que homem mundano não concorda com isso? Que homem do mundo não concorda com os mesmos princípios? Na verdade, é a glória e jactância deles dizer que os Isaques não têm muito poder de raciocínio, nem muita lógica, quando na verdade é o oposto. Mas o que acontece na verdade é que Isaac não precisa disso, porque ele é um herdeiro segundo a promessa. A promessa da graça soberana de Deus e a lógica mundana não são muito consistentes entre si, elas são opostas. A lógica de Isaac está apoiada na palavra de Deus e não na sabedoria secular do homem caído. A sabedoria que todos os homens ímpios podem aplaudir e concordar. Nunca espere que o evangelho da graça soberana seja vitorioso quando você está disputando a maneira dos homens sem Deus, porque eles odeiam a graça soberana porque amam a jactância e o orgulho. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 1, a partir do verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo continua no verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E por quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Este é o pacto da graça. Se você estiver discutindo com um legalista e ele tentar vencer usando argumentos do humanismo secular, você pode dizer: eu esperava por isso. Isto mostra que eu sou um Isaac, pois Ismael certamente golpeará Isaac e eu não estou nada pesaroso por isso. Seu pai e sua mãe estavam no auge da vida e eram fortes, e era natural que você me superasse dessa forma mundana, pois o meu pai e a minha mãe eram pessoas muito velhas. Abraão e Sara na sua velhice, dependendo só e tão somente da graça soberana de Deus. Mas onde estava a diferença entre os dois rapazes em sua aparência exterior? Não havia diferença entre eles quanto às ordenanças, pois ambos eram circuncidados. Não havia distinção no que diz respeito aos sinais externos e visíveis. Portanto, meus amados, muitas vezes não há diferença entre Ismael e Isaac, entre o legalista e o verdadeiro cristão, entre aquele que confia na graça soberana e aquele que confia na força do homem. Porque em matéria de cerimônias exteriores,
o legalista toma a Santa Ceia e é batizado. Ele estaria com medo de morrer se não o fizesse. E eu não acredito que havia muita diferença quanto ao caráter. Ismael era um homem quase tão bom e honrado quanto Isaque. Não há nada dito contra ele nas Escrituras. Na verdade, sou levado a crer que ele era um bom rapaz, especialmente a partir do fato de que quando Deus deu uma bênção, ele disse: com Isaque será a bênção. Abraão disse: quem dera que vive Ismael diante da minha face. Ele clamou a Deus por Ismael, porque ele amava o rapaz, sem dúvida, por sua disposição. Mas Deus disse: e quanto a Ismael, eis como eu irei abençoá-lo. 12 príncipes gerará. Ele terá bênçãos temporais. Mas Deus não quis desviar-se, até mesmo pela oração de Abraão. E quando Sara foi bastante severa, já que ela teve que ser no dia em que ela expulsou Agar da sua casa, nos é dito: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. E eu não suspeito que o afeto de Abraão era sem razão. Há um traço de caráter de Ismael que você ama muito. Quando Abraão morreu, ele não deixou a Ismael um único pedaço de pau ou pedra, pois ele previamente havia dado a sua parte e mandado-o embora. No entanto, Ismael veio para o funeral do seu pai, pois é dito que seus filhos, Ismael e Isaque, o sepultaram em Macpela. Parece, portanto, ter havido apenas pouca diferença nas características dos dois. Então, amados, há pouca diferença entre o legalista e o cristão quanto ao caminho exterior. Ambos são filhos visíveis de Abraão. Não há propriamente dito uma distinção de vida, porque Deus permitiu que Ismael fosse tão bom quanto Isaque, a fim de mostrar que não era pela bondade suposta do homem que Deus fazia qualquer distinção, mas que ele teria misericórdia de quem ele tivesse misericórdia, e se compadeceria de quem ele se compadecer, como ele diz em Romanos 9. Então, qual era a distinção? Paulo nos diz que o primeiro nasceu segundo a carne e o outro segundo o Espírito. O primeiro era um filho natural e o outro um espiritual. Pergunte ao legalista: você faz boas obras? Você se arrependeu? Você está obedecendo? E ele dirá que sim. Agora, de onde você conseguiu a sua força? Ele pode até dizer da graça, mas na verdade, quando você pedir explicações, ele vai dizer que é o seu próprio livre-arbítrio que lhe dá isso, que a graça só foi uma possibilidade, mas que ele é que fez. Ele é que usou a suposta graça, usando a sua própria liberdade. Então você pode perguntar a ele: então quer dizer que a diferença entre você e os outros é que você usou a graça e os outros não? E ele vai dizer sim. Bem, então é a sua própria obra, e o que faz diferença entre você e os outros não é a graça, mas o que você fez com a graça que eles não fizeram. É sua própria obra, é você se salvando. O que faz você ser salvo e o outro não é o que você fez e não o que a graça fez. Ora, sinceramente, irmãos, você pode chamar isso de graça ou de mostarda, porque não vai fazer diferença, porque não tem nenhuma semelhança com a graça que a Bíblia traz para nós. Não era graça, afinal de contas, pois foi o seu uso, você diz, que fez a diferença e não a graça. Mas pergunte ao pobre Isaque como ele guardou a lei e o que ele diz. Muito mal, de fato. Você é um pecador, Isaque? Oh sim, um extremo e grande pecador, um miserável homem. Me rebelei contra o meu pai por várias vezes, inúmeras vezes. Tenho muitas vezes me desviado dele. Então, Isaque, você não acha de si mesmo que é tão bom como Ismael, não é? Não, não. Mas ainda há uma diferença entre você e ele, afinal. O que fez a diferença? Ora, a graça fez-me diferença. A graça fez a diferença. Por que Ismael não é um Isaque? Ismael poderia ter sido um Isaque? Não, diz Isaque. Foi Deus quem me fez diferente, desde o princípio até o fim. Ele fez de mim um filho da promessa, um filho de Sara. Antes que eu nascesse, eu era o filho da promessa, e ele deve me manter assim até o fim. Ah, como dizem os versos, queridos, a graça deve todo o trabalho coroar ao longo de dias eternos. Ela estabelece no céu a pedra mais alta e bem merece todo louvor. Isaque tem realmente mais boas obras. Ele não permanece secundário a Ismael. Quando ele é convertido, ele trabalha, se é possível, para servir seu pai muito mais do que o legalista faz ao seu senhor, mas ele está trabalhando para o seu pai. Ele nunca deixará de ser seu filho.
Mas ainda assim, sem dúvida, se vocês tivessem que ouvir os seus 2 relatos, vocês ouviriam Isaque dizer que ele era um pobre e miserável pecador, digno da ira infinita de Deus se não fosse a graça soberana, enquanto Ismael faria de si mesmo e dos seus atos a base final da sua salvação, ou seja, um honroso cavaleiro fariseu. A diferença não está nas obras, mas nos motivos, não na vida, mas nos meios de sustentar a vida, não no que fazem, tanto como na forma como eles o fazem. Aqui então está a diferença entre alguns de vocês. Não que vocês legalistas são piores do que os cristãos verdadeiros. Vocês podem muitas vezes, em alguns aspectos, serem melhores em suas vidas, e ainda assim vocês estão perdidos. Vocês se queixam que isso é injusto? Nem um pouco. Deus diz que os homens devem ser salvos pela fé, que é um dom de Deus, um dom da graça de Deus. E se você diz, não, eu serei salvo pelas minhas obras, ou por uma fé que eu mesmo produzi, e não uma fé que é um dom soberano de Deus, você pode continuar tentando este caminho, mas você estará perdido para sempre. É como se você tivesse um servo e você dissesse, João, vá e faça tal e tal coisa no estábulo. Mas ele vai embora e faz o inverso, e em seguida diz, Senhor, eu tenho feito isso muito bem. Sim, você diz, mas isso não é o que eu disse para você fazer. Então Deus não lhe disse para operar a sua salvação pelas suas obras, ou por uma fé supostamente criada por você mesmo. Mas ele disse, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando você chegar diante de Deus, com suas boas obras supostamente fluindo do seu livre-arbítrio, ele dirá, eu nunca te disse para fazer isso. Ah, você dirá a ele, eu pensei que o outro caminho era muito melhor. Senhor, você estará perdido por seus pensamentos, por achar isso ou achar aquilo. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, enquanto Israel, que buscava a justiça, não a alcançou? Isto é, porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Israel buscou pelas obras da lei, não alcançou nada. Não importa o que você pensa, o que importa é o que Deus diz em sua palavra. Agora, em terceiro lugar, falarei brevemente 1 ou 2 palavras acerca da conduta de Ismael em relação a Isaque. É dito que Ismael zombou de Isaque. Alguns de vocês, queridos filhos de Agar, não têm se sentido extremamente irritado quando ouviram esta doutrina? A doutrina da graça soberana, as doutrinas da graça. Vocês disseram, é terrível, é horrível, é muito injusto, que eu seja bom segundo o meu livre-arbítrio, tanto quanto eu puder ser, e ainda assim, se não sou um filho da promessa soberana, eu estou perdido e não salvo por aquilo que eu mesmo faço. É realmente horrível, é uma doutrina imoral, ela produz muitos danos e ela deve ser combatida. É claro que você fala assim, isso mostra que você é um Ismael. É evidente que Ismael zomba de Isaque, filho da promessa, e não precisamos de mais nenhuma explicação. Sempre que a pura soberania de Deus é pregada, onde afirma-se que o filho da promessa e não o filho da carne é o herdeiro, o filho da carne sempre murmura contra isso. O que disse Ismael a Isaque? Que negócio você tem aqui? Eu não sou o filho mais velho do meu pai? Eu teria tido a propriedade se não fosse por você. Você está acima de mim? As conversações dos legalistas são assim. Eu vou ser salvo do meu jeito, exercendo a minha liberdade. Aquilo que outros não fazem, por isso se perdem, mas não eu. Eu vou ter a herança porque eu quero. Ismael diz para Isaque, eu não sou tão bom quanto você. Eu não sirvo ao meu pai também. Quanto a você, você sabe que é o favorito da sua mãe, Sara, a graça soberana. Mas minha mãe, Agar, a lei, é tão boa quanto a sua mãe. Isso é exatamente como vocês, arminianos, lidam com a salvação gratuita. O legalista diz, eu não vejo isso, eu não posso tê-lo por mim mesmo, pelo meu desejo. Se nós dois somos iguais, por que um deve ser salvo e o outro não? Por que Deus deve ter misericórdia de quem Ele quiser, e salvar quem Ele quiser, e ter compaixão de quem Ele quiser? Porque depende de Deus e não de nós, homens livres. Eu posso ser salvo se eu quiser e quando eu quiser, usando tão somente o meu livre-arbítrio. E assim ele zomba da livre graça soberana de Deus, como Ismael zombava de Isaque.
Mas isso jamais mudará o que Deus diz, pois diz a Moisés: vou me compadecer de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9, 15 e 16. Mas assim como eu disse, todos os Ismaéis zombam da livre graça de Deus. Todo pregador pode prosseguir muito facilmente se ele não prega a livre graça muito plenamente. Mas se você se atreve a falar sobre aquelas coisas que são desagradáveis para a multidão dos homens não regenerados, o que as pessoas dirão? Eu o odeio, eu não posso suportá-lo, ele é tão desamoroso, pois a doutrina da soberania de Deus será sempre impopular. Os homens sempre a odeiam e rangem os dentes, assim como eles fizeram quando Jesus a ensinou. Muitas viúvas, disse Jesus, existiam em Israel, mas a nenhuma delas o profeta foi enviado, a não ser para a viúva de Sarepta. E havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão aquele que veio de longe, da Síria. Que boa popularidade nosso Salvador obteve por este sermão. As pessoas rangeram os dentes para Jesus, e toda a popularidade, entre aspas, que ele teve, foi aquelas pessoas desejarem pegar ele e lançar ele de cima de um penhasco no precipício. E pegaram ele para fazer isso, e só não concretizaram o desejo deles, porque em seu poder infinito a Bíblia diz que ele passou no meio deles e saiu. Ainda não era chegada a sua hora. Como a doutrina da soberania de Deus poderia ser popular a humilhar o orgulho de um homem, abolir sua posição e fazê-lo se encolher diante de Deus como um pobre e miserável pecador? Não, ela nunca será popular até que os homens nasçam anjos e todos os homens amem ao Senhor, e isso jamais será assim. Só um homem soberanamente regenerado poderá abraçar com alegria as doutrinas da graça. Mas agora, em quarto e último lugar, nós temos que perguntar o que aconteceu com os 2 filhos. Em primeiro lugar, Isaque tinha toda a herança, Ismael nada, nenhuma. Não que Ismael saiu miseravelmente, pois ele tinha muitos dotes e tornou-se muito rico e grande neste mundo, mas ele não tinha nenhuma herança espiritual. Assim, o legalista terá muitas bênçãos como recompensa por sua legalidade e por viver uma vida correta e etc. Ele será respeitado e honrado e visto como mais amoroso, quem sabe? Na verdade, Jesus disse, os fariseus já têm a sua recompensa. Deus não rouba qualquer homem da sua recompensa. O que o homem almeja, ele obtém. Deus paga aos homens tudo o que lhes é devido e muito mais. E aqueles que guardam a sua lei, mesmo neste mundo, receberão grandes favores. Eles não vão ferir seus corpos, como o vicioso faz, e eles vão preservar melhor a sua reputação. A obediência faz um bem neste mundo. Os fariseus gozaram de uma vida boa e de reputação assim. Mas então, como eu disse, Ismael não tinha nada da herança. Assim você, miserável legalista, se você está dependendo daquilo que você faz pelo seu suposto livre-arbítrio ou qualquer outra coisa, exceto da soberana livre graça de Deus para a sua libertação da morte, você não tem sequer um pé da herança em Canaã. Naquele grande dia em que Deus repartirá as porções de todos os filhos de Jacó, não haverá nenhuma parte para você. Mas se você é um pobre Isaque, um miserável pecador tremendo e culpado, e se você diz, Ismael tem as mãos cheias, mas como dizem os versos do famoso hino, eu nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz me agarro. Se você está dizendo nesta manhã, eu sou absolutamente um nada, mas Jesus Cristo é o meu tudo em todos. Se você renuncia a todas as boas obras da carne e de fato confessa, eu sou o maior dos pecadores, mas eu sou um filho da promessa e Jesus Cristo morreu por mim, você terá uma herança, e você não será roubado dela por todos os Ismaéis zombadores do mundo. Nem isso será diminuído pelos filhos de Agar. Você pode, por vezes, ser vendido e levado para o Egito, mas Deus trará os seus Josés e seus Isaques de volta, e você será exaltado à glória e sentar-se-á à direita de Cristo. Eu sempre pensei em que consternação haverá no inferno quando homens exteriormente bons, firmados em suas boas obras, em seu suposto livre-arbítrio, forem mandados para lá. Senhor, diz alguém,
enquanto ele entra. Devo entrar nesse calabouço repugnante? Não guardei a tua palavra? Não tentei ser o mais obediente possível para ganhar a minha salvação? Eu não fui rigoroso com essas coisas? Eu nunca amaldiçoei ou blasfemei em toda a minha vida. Eu devo ir para lá? Eu dava ofertas e assistia os cultos. Eu devo ser preso ali? Eu fui batizado. Eu tomei a ceia. Eu era tudo de bom que alguma vez um homem poderia ser. É verdade que eu não cria que é somente o que Cristo fez, os solos Cristos. Eu não pensava que tudo devia depender dele, do que ele fez, para me dar fé, salvação, arrependimento e todas as coisas. Mas do meu jeito, eu criei nele. Eu não pensava que dependia só de Cristo, pois eu achava que era muito bom e muito honrado, e que o que fez diferença entre mim e o perdido tinha sido aquilo que eu fiz. Eu devo ser preso ali? Sim, Senhor. E entre os condenados, você terá esta preeminência. Você desprezou a Cristo acima de todos, quando disse que ele não era tudo em todos os que são salvos soberanamente. Aqueles outros ali simplesmente seguiram o seu pecado a vida toda, mas você, em sua medida, adicionou ao seu pecado o mais condenável dos pecados. Você fez de si mesmo um anticristo e se inclinou e adorou a sua própria bondade imaginária. Então Deus continuará a dizer ao legalista: quantas vezes eu ouvi você zombar da minha soberania, mas a minha palavra não disse claramente: ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Isso não está claro na minha palavra? Não está claro em Romanos 9, de 20 a 24? Não está claro em toda a Escritura o pacto da graça? Mas eu vi você zombar da minha soberania. Eu ouvi você dizer que era injusto da minha parte salvar o meu povo e distribuir os meus favores segundo o conselho da minha própria vontade. Você impugnou a justiça do seu Criador, e você terá justiça em todo o seu poder. O homem pensava que ele tinha uma grande balança do seu lado para pesar o próprio Deus, mas ele encontra que isso é apenas alguns grãozinhos de pó. Mas então Deus mantém um imenso registro dos seus pecados. Com isso, na parte inferior, sem Deus, sem esperança, um estranho, a comunidade de Israel. O pobre homem então vê que o seu pequeno tesouro de bondade, liberdade, livre-arbítrio não é a metade de uma migalha, enquanto a soberana vontade de Deus é como milhões e milhões de talentos de ouro. E assim, com um brado terrível e um grito desesperado, ele foge com todas as suas pequenas notas de mérito humano que ele esperava que poderia comprar sua salvação ou que o salvariam, e ele foge clamando: estou perdido com todas as minhas boas obras. Eu pensava que as minhas boas obras eram areias, mas meus pecados eram montanhas. E porque eu não tinha a verdadeira fé que flui da soberana graça de Deus, toda a minha justiça era apenas hipocrisia caiada de branco. Agora, mais uma vez, Ismael foi mandado embora e Isaque foi mantido em casa. Portanto, há alguns de vocês, quando o dia da aprovação vier para tentar a igreja de Deus, apesar de ter vivido na igreja, bem como os outros, embora você tenha a máscara da profissão de fé sobre você, você vai descobrir que ela não vai ser útil para você. Você tem sido como o filho mais velho, cheio de autojustiça. Sempre que o pobre pródigo chegou na igreja, você disse: vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado, e quanto a mim que sempre fui obediente. Ah, legalista invejoso, você será finalmente banido da casa. Digo a vocês legalistas e formalistas que vocês não têm mais a ver com Cristo do que os pagãos têm, e que embora vocês tenham sido batizados com o batismo cristão, embora vocês se sentem em uma mesa cristã, embora vocês ouçam um sermão cristão,
Vocês não têm parte nem porção no assunto, não mais do que um católico romano ou um muçulmano, a menos que vocês estejam confiando simplesmente na graça soberana de Deus e sejam um herdeiro de acordo com a promessa. Quem confia em suas obras, apesar de serem tão poucas, encontrará que esta confiança arruinará a sua alma. Tudo que a natureza engendra deve ser desvendado. Esse navio que as obras construíram devem ter sua quilha cortada em metades pelas rochas da verdade. A alma deve confiar de forma simples e totalmente na aliança de Deus, ou então esta alma está perdida. Legalista, você espera ser salvo pelas obras? Vem agora, vou tratá-lo com respeito. Eu não vou acusá-lo de ter sido um bêbado ou um blasfemador, mas eu quero perguntar: você está ciente de que, a fim de ser salvo por suas obras, é imprescindível que você seja totalmente perfeito? Deus exige a guarda de toda a lei. Se você tem um vaso com a menor rachadura em si, não é inteiro. Você nunca cometeu pecado na sua vida? Ou você acha que, depois do arrependimento que você mesmo produziu, você pode manter uma vida e a sua salvação até o fim? Você mesmo? E assim ser premiado com a salvação? Não, eu sei que você conhece os seus pecados. Você nunca teve uma imaginação vil? Venha, Senhor. Eu não poderia supor que você tenha manchado essas luvas brancas com qualquer coisa como a luxúria ou a carnalidade, ou que a sua boca fina, que utiliza uma linguagem tão casta, alguma vez condescendeu em um juramento, ou qualquer coisa semelhante à lascívia. E você não sabe que, ainda que você tivesse no mundo imaginário vivido uma vida perfeita por 70 anos e no final desses 70 anos cometesse apenas um pecado, toda a sua obediência seria reduzida a nada? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos, como diz Tiago 2,10. Senhor, você diz, você está fazendo uma suposição errada, pois embora eu creia, eu devo fazer algumas boas obras. Creio que Jesus Cristo é muito misericordioso, e embora eu não seja extremamente perfeito, eu sou sincero, e acho que a obediência sincera será aceita, em vez da obediência perfeita. Você faz isso de fato? E imploro, diga, o que é uma obediência sincera? Certa vez eu conheci um homem, e o vi ficar bêbado uma vez por semana, mas ele foi sincero e ele não achava que ele estava agindo errado, porque ele estava sóbrio todo domingo nos cultos. Muitas pessoas têm o que elas chamam de obediência sincera, mas é uma sempre que se encaixa um pouco na margem da sua própria iniquidade e dos seus pecados. Mas então você diz, eu não passo muito dos limites, é apenas um pequeno pecado que eu permito. Meu caro Senhor, você está errando muito quando a sua obediência é sincera, pois se é isso que Deus requer, então centenas de personagens mais vis são tão sinceros como você é. Entretanto, eu não acredito que você seja sincero, senão simplesmente você abraçaria tudo que Deus diz em sua palavra. Você creria em Cristo como tudo em todos aqueles que o Pai escolheu e deu a Ele, e você estaria satisfeito com isso. Ser salvo pelas obras de outro, pela justiça de outro, pela ação soberana de outro. Você simplesmente creria em Cristo desta forma. Me parece que a sua obediência sincera é uma ilusão sincera, e é assim que um dia você vai encontrá-la, como uma simples ilusão. Oh, você diz, eu creio que Cristo deve me ajudar na questão da salvação. Sim, eu sei que isso lhe agradaria, mas Cristo é um tipo muito diferente de Salvador. Quando Ele começa a fazer algo, Ele tem a propensão de fazer tudo. Você pode achar estranho, mas Ele nunca gosta de qualquer tipo de assistência. Quando Ele fez o mundo, Ele não solicitou ao anjo Gabriel nem mesmo para resfriar a matéria fundida com as suas asas, mas Ele mesmo o fez completamente. Assim acontece na salvação. Ele diz, a minha glória não darei a outrem, como está em Isaías 48:11. E eu quero que você se lembre, posto que você professou ir a Cristo e ter uma pequena participação no negócio da salvação, que há uma passagem nas Escrituras que é apropriada para você e que você pode ruminar em seus momentos de meditação. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11:6. Pois se você misturar os dois, você estragará os dois. Vá para casa, Senhor, e faça para si mesmo uma mistura de fogo com água.
Esforça-se para manter em sua casa um leão e um cordeiro. E quando você conseguir fazer isso, me diga que você fez as obras e a graça concordarem. E mesmo assim, eu lhe direi que você está mentindo, pois as duas coisas são essencialmente opostas. E aquilo não pode ser feito, você não pode combinar água e fogo e eles ficarem lá juntos. Quem dentre vocês lançará todas as suas obras à distância e virá para Jesus? Com isso, nada. Quem virá para Jesus com nada? Só esses estão sendo chamados soberanamente pelo Espírito Santo. Aqueles que podem dizer: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz me agarro. Cristo vai dar-lhe boas-vindas suficientes. Seu Espírito operará em você o querer e o efetuar, e sua boa vontade vai fazê-lo santo e perfeito, e vai glorificá-lo um dia. Mas se você tem se esforçado para obter a santidade antes de Cristo fazer essas coisas, ou de operar a santidade em você, você começou no lado errado. Você tem procurado a flor antes que você tenha a raiz, e tem procurado tolices para o seu próprio sofrimento e destruição. Eu quero dizer a todos aqueles que não são Isaques, mas que são Ismaéis, tremem diante dele agora. Se outros de vocês são Isaques, lembrem-se sempre que vocês são filhos da promessa. Permaneçam firmes, crendo somente naquele que opera o querer e o efetuar em vocês. Não enredem-se pelo jugo da escravidão da lei, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém.